Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar um pouco sobre velocidade média. Num primeiro momento, vamos fazer algumas definições e depois resolver alguns exercícios propostos. Velocidade, por definição, é uma grandeza física que mede a rapidez com que varia a posição de um móvel no decorrer do tempo. A velocidade é uma grandeza vetorial, portanto ela possui um módulo, uma direção e um sentido. A velocidade média não é diferente, ela também é uma grandeza vetorial. Nessa videoaula, nós trataremos apenas da velocidade escalar média, que possui apenas um módulo seguido de unidade. Não nos preocuparemos com a direção nem com o sentido. Tá? A velocidade escalar média é, por definição, a razão entre a distância percorrida e o tempo. As unidades mais usuais de velocidade média, são o quilômetro por hora e o metro por segundo. Qualitativamente, velocidade quer dizer o quê? Se eu tenho um ônibus e esse ônibus se move com uma velocidade de 60 km por hora, eu sei que em 1 hora ele vai percorrer uma distância de 60 km, em 2 horas ele vai percorrer uma distância de 120 km, em 3 horas uma distância de 180 km e assim sucessivamente. Outro exemplo, se eu tenho um avião de papel e ele voa com uma velocidade de 5 metros por segundo, eu sei que em 1 segundo ele vai percorrer uma distância de 5 metros, em 2 segundos uma distância de 10 metros, em 3 segundos uma distância de 15 metros e assim sucessivamente. Então, isso significa medir a rapidez com que varia a posição de um móvel. A cada segundo eu sei quantos metros ou quantos quilômetros esse objeto se movimentou. Agora vamos resolver alguns exercícios. Exemplo 1. Uma família resolve fazer uma viagem de férias entre duas cidades que distam 720 quilômetros. Sabendo que o motorista levou 8 horas para fazer o percurso e que a família parou 2 horas para almoçar e abastecer o carro, determine a velocidade média dessa viagem, em quilômetros por hora e em metros por segundo. Bom, primeira coisa é extrair as informações do enunciado. Estão aqui. Distância entre as duas cidades, 720 km. O tempo da viagem de carro, 8 horas. E o tempo que a família ficou parada, o tempo total de 2 horas. Velocidade média, distância pelo tempo. A distância a gente já tem, 720 km, está ali no enunciado. A questão agora é o tempo. Bom, qual o tempo que eu vou usar? 8 horas ou 2 horas? O que vai definir qual tempo eu vou usar na minha resolução vai ser a pergunta do enunciado. Bom, o problema está pedindo a velocidade média de toda a viagem. Bom, se a velocidade média é de toda a viagem, então eu vou usar o tempo total dessa viagem. E qual foi o tempo total da viagem? Bom, a soma do tempo de percurso do carro mais o tempo de parada. 8 mais 2, 10 horas. Então, distância 720 km e tempo 10 horas. Isso dá uma velocidade média de toda a viagem de 72 km por hora, ou 20 metros por segundo. Vamos para o exemplo 2. Um motorista de ônibus viaja metade da distância entre duas paradas com uma velocidade de 30 km por hora e a outra metade a 45 km por hora. Qual a sua velocidade média no percurso total entre as paradas? Aqui do enunciado nós já percebemos que se pede a velocidade média total do percurso. Então aqui nós temos um esquema, o ônibus, um eixo de distância, as velocidades em cada percurso e as distâncias que são iguais. Como a velocidade média é a distância total pelo tempo total, é isso que eu vou ter que extrair desse problema, a distância total e o tempo total. Bom, a distância total fica fácil, já que eu sei que essas distâncias são iguais. Eu chamei cada distância de d, mas eu poderia atribuir um valor para elas. 10 para cada uma, 100 para cada uma, tá? Isso não interfere. Poderia determinar valores para essas distâncias. Eu deixei o problema literal para vocês verem que é fácil. A questão agora é o tempo total da viagem. Já que eu tenho dois movimentos diferentes, eu vou ter dois tempos diferentes. Eu vou ter que calcular eles separadamente e depois somá-los para colocar na equação final da velocidade média. Então, são 3 cálculos diferentes. Um para cada trecho e o cálculo final da velocidade média. Então, primeiro trecho. Eu tenho que velocidade é a distância pelo tempo. A distância é d, a velocidade é 30.
eu tenho tempo 1. Tempo 1, então, é a distância sobre 30. Segundo trecho, eu tenho que a velocidade é de 45 km por hora, a distância é igual a d, então o tempo 2 é d sobre 45. Agora basta somar T1 mais T2 e encontrar o tempo total. Fazendo esse MMC, nós chegamos a 5D sobre 90. Esse é o tempo total. Vamos agora para o último cálculo. 2D, que é a distância total, dividido por 5D sobre 90, que é o tempo total. Esse 90 vai para cima, o D cancela, fica 180 sobre 5, que dá uma velocidade média de 36 km por hora. O que é importante aqui, gente, é perceber que eu tive que determinar tempos diferentes, porque são movimentos diferentes, para somá-los e encontrar o tempo total. Tá? Exemplo 3. O motorista de ônibus viaja metade do tempo entre duas paradas com uma velocidade de 50 km por hora e a outra metade a 70 km por hora. Qual a sua velocidade média no percurso total entre as paradas? Bom, o problema aqui é bem parecido, só que agora esse ônibus viaja metade do tempo e não metade da distância. O esquema é bem parecido, só que agora nós temos um eixo dos tempos. 2 movimentos diferentes, 2 trechos diferentes. Então, são 3 cálculos novamente, mas não agora para encontrar o tempo total, e sim para encontrar a distância total. Porque o tempo total eu já tenho. Eu sei que um trecho o tempo foi t, e no segundo trecho o tempo foi t. Então, o tempo total é 2t. Mas agora vamos individualmente em cada trecho para determinar a distância total. Então, no trecho 1, velocidade e distância sobre tempo. Isolando, eu fico com d1, a distância no primeiro trecho, igual a 50 vezes t. 50 que é a velocidade no primeiro percurso. No segundo percurso, tem uma velocidade de 70 km por hora, então fica d2 igual a 70t. Como a distância total é a soma d1 mais d2, nós temos que a distância total é de 120 vezes t. Jogando isso na nossa equação da velocidade média, nós temos 120t sobre 2t. Cancela o t e ficamos com 60 km por hora. Novamente, pessoal, eu poderia atribuir qualquer valor para t, desde que seja igual de um lado e do outro. Em cada percurso eu tenho o mesmo valor de t. É indiferente. Último exemplo. 2 motociclistas A e B percorrem uma pista retilínea representada pela figura. No início da contagem dos tempos, suas posições são A igual a 5 metros e B igual a 12 metros. Ambos percorrem a pista no sentido positivo do eixo e com velocidades constantes e iguais a VA igual a 40 metros por segundo e VB igual a 30 metros por segundo. Determine o instante em que A alcança B. Esse problema, gente, é o seguinte. Nós temos 2 motociclistas, o A está perseguindo o B. O A tem uma velocidade maior que o B. O A tem uma velocidade de 40 metros por segundo e o B tem uma velocidade de 30 metros por segundo. E essa questão é bem simples de resolver se nós utilizarmos o conceito de velocidade relativa. É o seguinte, se nós colocarmos o referencial no motociclista B, seria a mesma coisa que ele estivesse parado, já que ele é o referencial, e o A estivesse se aproximando com uma velocidade de 10 metros por segundo. E é isso que nós vamos utilizar. O B em repouso e o A se aproximando com uma velocidade de 10 metros por segundo. Aí fica fácil de resolver, já que a velocidade relativa eu tenho, é de 10 metros por segundo, e a distância eu também tenho, que é de 7 metros, né? 12 menos 5, 7. Então, tendo a velocidade e a distância, eu encontro o tempo, que é o tempo que leva para eles se encontrarem. Tempo vai ser igual a distância 7 metros sobre a velocidade 10 metros por segundo. Isso nos retorna um tempo de 0,7 segundos. Tá, gente? Então, o problema ficou bem fácil de resolver quando eu utilizei esse conceito de velocidade relativa. Mas, atenção, eu só pude utilizar esse conceito porque no enunciado está bem explícito que as velocidades são constantes. Então, somente pude utilizar esse conceito porque está explícito que as velocidades são constantes. Se elas não fossem constantes, eu não poderia utilizar o conceito de velocidade relativa. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Até a nossa próxima videoaula.